Olá, boa noite a todos. Boa noite, João. Seja bem-vindo. Boa noite, tudo bem, meu querido? Como vai? Tudo bem, graças a Deus. É um Graças prazer a tê-lo aqui Deus, amigo. conosco. Agradeço a oportunidade. Boa noite a todos que estão acompanhando conosco. O João já é, parceiro nosso aí já, uma boa caminhada. Vem colaborando conosco aí com o Gael na divulgação da doutrina espírita. E ele é o convidado da noite de hoje. O João é lá de Cachoeira Paulista. Ele é lá da União Espírita Cachoeirense. O trabalho lá é direto, né, João? Semanal, segunda, né? Segunda a segunda. Segunda. Trabalho bacana lá da casa, do abrigo lá, né? Que eles hospedam lá, os idosos. Idosos. E hoje o João vai apresentar isso tudo para nós. Eu vou começar aqui com a leitura do livro Fonte Viva. A lição de hoje é a de número 86. Psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Estás doente? Está perguntando para nós, né? E a oração da fé salvará o doente e o Senhor o levantará. Está lá em Tiago, no capítulo 5, no versículo 15. E vamos à leitura, então. Todas as criaturas humanas adoecem. Todavia, são raros aqueles que cogitam a cura real. Se te encontras enfermo, não acredites que a ação medicamentosa através da boca ou dos poros te possa restaurar integralmente. O comprimido ajuda, a injeção melhora, entretanto, nunca te esqueças que os verdadeiros males procedem do coração. A mente é fonte criadora. A vida, pouco a pouco, plasma em torno de teus passos aquilo que desejas. De que vale a medicação exterior se prossegues tristes, acabrunhado ou insubmisso? De outras vezes, pede socorro de médicos humanos ou de benfeitores espirituais, mas, ao surgirem as primeiras melhoras, abandona o remédio ou o conselho salutar e voltas aos mesmos abusos que te conduziram à enfermidade. Como regenerar a saúde se perdes longas horas na posição da cólera ou do desânimo? A indignação rara, quando justa e construtiva no interesse geral, é sempre um bem, quando sabemos orientá-la em serviço de elevação. Contudo, a indignação diária, a propósito de tudo, de todos e de nós mesmos, é um hábito pernicioso de consequências imprevisíveis. O desalento, por sua vez, é clima anestesiante que entorpece e destrói. E que falar da maledicência ou da inutilidade com as quais despende tempo valioso, tempo valioso, e longo em conversação infrutífera, extinguindo as tuas forças. Que gênio milagroso te doará o equilíbrio orgânico, se não sabes calar nem desculpar, se não ajudas, nem compreendes, se não te humilhas para os desígnios superiores, nem te procuras com a harmonia dos homens. Por mais se apressem socorristas da terra e do plano espiritual em teu favor, devoras as próprias energias, vítima imprevidente do suicídio indireto. Se estás doente, meu amigo, acima de qualquer medicação, aprende a orar e a entender, a auxiliar e a preparar o coração para a grande mudança. Desapega-te de bens transitórios que te foram emprestados pelo poder divino, de acordo com a lei do uso, e lembra-te de que serás agora ou depois
reconduzido à vida maior, onde encontramos sempre a própria consciência. Foge à brutalidade. Enriquece os teus fatores de simpatia pessoal pela prática do amor fraterno. Busca a intimidade com a sabedoria, pelo estudo e pela meditação. Não manches teu caminho. Serve sempre. Que lição interessante, né? E é isso mesmo que acontece muitas das vezes conosco, né? A gente começou a melhorar um pouquinho, a gente abandona aquelas boas práticas, né? A gente esquece do auxílio do mestre, né? Da espiritualidade que a gente pediu e volta para aquele caminho que a gente estava fazendo anteriormente. Então, é um alerta para a gente, né? Se vigiar e orar sempre, né? Estar sempre atento, né? Principalmente pelas coisas do espírito, né? Que o material vai ficar tudo por aqui mesmo. O nosso passaporte, a nossa bagagem, é tudo aquilo de bom que a gente conseguiu fazer aqui enquanto estamos encarnados, né? Então, agora eu queria convidar todos para que possamos fazer a nossa prece. Nesse momento, a gente possa elevar o nosso pensamento ao nosso Pai Maior, cada um na concepção que faz dele. Tranquilizar o coração e abrir a nossa mente para o estudo que vai ser ministrado logo em seguida. Que nós tenhamos a sabedoria de extrair dessas informações, orientações para a nossa caminhada diária, esclarecimento para as nossas dúvidas, para que possamos entender, né, o momento que cada um de nós tem enfrentado no dia a dia. Senhor Deus, Pai bondoso, de infinita bondade e misericórdia, agradecidos estamos mais uma vez por essa oportunidade, através das redes sociais, na divulgação da doutrina espírita. Pedimos neste momento, Pai, toda a intuição necessária ao nosso irmão João Luiz, que aceitou o nosso pedido e vai apresentar o estudo da noite de hoje. Que ele consiga transmitir as informações que traz consigo e que nós possamos, Pai, absorver todas essas informações e que elas possam somar junto ao nosso conhecimento e nos orientar dia a dia na nossa caminhada diária. Que o Senhor possa abençoar a todos os nossos irmãos que acompanham conosco neste momento, aqueles que por algum motivo não puderem acompanhar agora, amanhã na tranquilidade, no repouso de seu lar, possa estar acessando lá o nosso canal e acompanhando essa apresentação de hoje. Pedimos também, Pai, a Ti, que possa enviar seus mensageiros espirituais a todos os lares representados aqui nesta noite, que eles possam estar levando a paz, o amor, a tranquilidade, a saúde, a harmonia, para que todos nós tenhamos um bom convívio diário. O Senhor possa estar também visitando todos os hospitais, os seus médicos espirituais, possa estar cuidando neste momento dos nossos irmãos enfermos, levando esse lenitivo e medicamento espiritual, para que eles possam estar recobrando a sua saúde, corpo físico e espiritual. Que possa estar atendendo também a todos aqueles nossos irmãos que se encontram em dificuldades, aqueles acometidos pela depressão e pela ansiedade, que eles possam receber essas vibrações neste momento, possam se tranquilizar e, de preferência, que possam estar acompanhando conosco, né, Pai, a live da noite de hoje. Que esse alimento espiritual faz a diferença para todos nós. Que o Senhor possa também, Pai, abençoar todos os nossos irmãos que se encontram nas clínicas de tratamento para dependência química, os nossos idosos na casa de repouso e nos asilos, os nossos pequeninos nos orfanatos à espera de uma adoção, que eles possam neste momento também receber todas essas vibrações. Sendo assim, Pai, agradecemos mais uma vez por essa oportunidade e pedimos a vossa permissão para darmos início à live da noite de hoje. Graças a Deus, que assim seja. João, daqui a pouquinho eu retorno, fica à vontade, tá? Bem, Valmir, muito obrigado, viu?
Abraço. Outro abraço para você também. Meus queridos amigos, queridas amigas, caros irmãos, a nossa gratidão, acima de tudo, a Deus, a Jesus, aos nossos amigos espirituais, aqueles que aqui já estão se manifestando aqui no chat, né? Estamos vendo a Fafá, Maria de Fátima Delfim, de Barra Mansa, Ailton Freire, estamos vendo aqui a Vânia Benevenuto, também, de Barra Mansa, Tânia Murta, Cidinha Correia, João Ramos, que sou eu mesmo, que dei boa noite para todos ali agora há pouco, na parte do Facebook do Gaeb, né, de Volta Redonda. É uma alegria poder estar aqui novamente. Minha mãe, Araci, me acompanha aqui ao lado, sempre mandando também um abraço a todos. E aqueles que irão depois nos assistir, nos acompanhar, recebam também o carinho do nosso abraço fraternal e que ele se estenda por todas as vezes que alguém for assistir esta live. Agradecendo ao Cleverson, que está nos bastidores, na parte técnica, ao Valmir, que fez esta nossa recepção, acolhida fraterna com esta mensagem. E vamos, então, ao trabalho, ao momento de estudo, né? E que é também um momento de confraternização, é um momento em que nós nos unimos, mesmo à distância, fisicamente distantes, mas unidos pelos laços do coração, unindo as nossas mentes, num pensamento com firme desejo de estudarmos, de evoluirmos, de progredirmos, de crescermos e de darmos a nossa contribuição com este mundo onde nós habitamos temporariamente, provisoriamente, né, para que o planeta Terra receba também a nossa cota de participação na construção de um mundo melhor. Nós escolhemos a temática necessidade de viver e vamos iniciar com um texto de Emmanuel, que, na verdade, já fizemos esta citação em várias de nossas palestras, mas é algo que vem como um texto motivador, onde Emmanuel, no livro Recados do Além, psicografia de Francisco Cândido Xavier, nos apresenta uma narrativa de um discípulo questionando ao seu mestre: mestre, a morte existe? E o mestre rapidamente respondeu: não, a morte não existe. A vida é uma criação imortal de Deus. Sairás da morte quantas vezes forem necessárias, jamais conseguirás sair da vida. Mas após breve pausa, o discípulo reiterou a pergunta, como que querendo compreender totalmente aquele aprendizado. Então, a morte não existe. Mas desta feita, o mestre assim respondeu: sim, a morte existe, num certo sentido, que nos cabe aceitar. A criatura que deixa de amar começa logo a morrer. Desde que fomos criados por Deus, jamais deixaremos de existir. Criados espíritos simples e ignorantes, mas dotados de perfectibilidade. Fomos criados por Deus, lançados nas encarnações, na roda sucessiva das encarnações, para atingirmos um dia a condição de espíritos perfeitos. A reencarnação é a bênção do recomeço, no dizer de Emmanuel, e nós estamos, então, nesta presente reencarnação para a retomada dos nossos caminhos, para reavivar em nós o bom ânimo, a força e a coragem, para reconstruirmos as nossas próprias vidas, reconciliando-nos com Deus, conosco mesmo e com o nosso próximo, lançando hoje sementes que queremos colher no futuro e que esperamos sejam elas sementes boas, produtivas e luminosas, uma vez que ainda colhemos no hoje as sementes que lançamos outrora, cujos frutos, alguns ainda são amargos e difíceis, num projeto
que temos de construção de uma vida melhor, mas onde ainda nos desencontramos conosco mesmo, nos próprios desalinhos da vida, porque buscamos acertar, mas ainda erramos. Queremos a paz, mas nos envolvemos com pequenas guerras. Buscamos a luz, mas ainda envolvidos por trevas ou por sombras. Este é o processo, a caminhada progressiva da vida humana. Mas o importante é continuar, seguir vivendo e prosseguir na nossa luta. O Livro dos Espíritos, que agora em abril, 18 de abril, completará 168 anos, uma vez que a sua primeira edição data de 18 de abril de 1857. O Livro dos Espíritos, que está dividido em 4 livros, contidos num só, e na sua parte terceira, podemos entender também como partes ou livros, na sua parte terceira, ou livro terceiro, nós encontramos as leis morais. Dentre essas leis morais, uma delas é a lei de conservação. E nós encontramos, então, neste capítulo da lei de conservação, Allan Kardec perguntando aos espíritos, na questão 702 e na 703, que nós vamos estudar hoje, nesta nossa live, mas que os irmãos poderão depois continuar lendo, estudando em casa e revendo todo o conteúdo ali contido. Na 702, Allan Kardec, então, perguntou: o instinto de conservação é uma lei natural? O instinto de conservação é uma lei natural? E os espíritos responderam: sem dúvida, ele é dado a todos os seres vivos, seja qual for o grau de sua inteligência. Em uns é puramente racional, em uns é puramente maquinal, em outros é racional. Então vamos repetir. O instinto de conservação é uma lei natural? Sem dúvida. Ele é dado a todos os seres vivos, independente do seu grau de inteligência, ou seja, qual for o seu grau de inteligência. Em uns, ele é puramente maquinal, em outros, ele é racional. Na 703, Allan Kardec perguntou: com qual objetivo Deus deu a todos os seres vivos o instinto de sua conservação? Com qual objetivo Deus deu a todos os seres vivos o instinto de sua conservação? Resposta dos espíritos: porque todos devem concorrer com os objetivos da providência. Por isso, Deus lhes deu a necessidade de viver. Aliás, a vida é necessária ao aperfeiçoamento dos seres, que o sentem instintivamente, sem disso se darem conta. Instinto de conservação. Com qual objetivo Deus deu a todos os espíritos ou aos seres vivos o instinto de sua conservação? Resposta: porque todos devem concorrer para os objetivos da providência. Por isso, Deus deu a eles, ou lhes deu a necessidade de viver. Aliás, a vida é necessária ao aperfeiçoamento dos seres, que o sentem instintivamente, sem disso se darem conta. O nosso tema é necessidade de viver, e nós estamos nos baseando no texto motivador de Emmanuel, dizendo que a vida é uma criação imortal de Deus, mas dizendo que podemos considerar filosoficamente que a morte existe num certo sentido. Quando a criatura deixa de amar, começa logo a morrer. Estamos nos baseando nesta parte terceira do Livro dos Espíritos, Leis Morais,
lei de conservação nessas duas questões 702 e 703, quando o instinto de conservação tem a resposta dos espíritos, que sem dúvida é uma lei natural, e que Deus deu a todos os seres vivos, e ele é dado a todos os seres vivos, independente do seu grau de inteligência, mas que uns vivem esse seu instinto, agem e reagem de forma maquinal, tão somente maquinal, e outros de forma racional. E já na 703, o objetivo de Deus em ter dado a todos os seres vivos o instinto de sua conservação, porque todos devem concorrer com os objetivos, os desígnios da providência. Por isso, Deus lhes deu a necessidade de viver. E a vida é necessária ao aperfeiçoamento dos seres que o sentem indistintamente, sem disso se darem conta. Então, de forma didática e pedagógica, nós reprisamos aqui e repetimos para que o aprendizado seja realmente percebido, identificado por todos. Não precisa ser decorado, mas para que seja absorvido o ensino dos espíritos, da doutrina espírita, o trabalho da codificação de Allan Kardec, para nos dizer, então, dentro deste tema necessidade de viver, que nós estamos vivos. Jamais deixaremos de viver, de que a vida nos é necessária para o próprio aprendizado, crescimento, aperfeiçoamento, mas que temos episódios, etapas, momentos da nossa vida, e é isto em cada reencarnação, pelas quais nós temos passado e que, mediante o nosso processo de amadurecimento, primordialmente, do desenvolvimento do senso moral, do nosso senso moral, da nossa maturidade espiritual, nós vamos nos apercebendo melhor do que realmente é a vida e o que é viver. Nessa questão 702, os espíritos respondem que esse instinto de conservação em uns é puramente maquinal e que em outros é racional. O que é viver maquinalmente? Então, todos nós estamos vivos, lutamos, por assim dizer, para manter esta vida, jamais deixaremos de existir, jamais deixaremos de viver. Mas entre o berço e o túmulo, nossa chegada na reencarnação, e sabendo que teremos um momento de saída, o berço e o túmulo, o nascimento e a morte, nós passamos por este processo do existir, do viver e de participarmos deste mundo no cumprimento rotineiro de muitas atividades, as quais fazem parte das nossas necessidades primárias ou primeiras, fisiológicas, materiais, o nosso mundo material, terra, enquanto espíritos encarnados. E todos temos, então, a nossa casa, a nossa moradia, as relações de vizinhança, o trabalho profissional, o grupo recreativo, o grupo religioso. Mas dentro deste processo da nossa vida na Terra, nós atendemos necessidades primárias ou primeiras, que se referem, inclusive, aos cuidados com o corpo físico, com a nossa saúde física. Então, a nossa alimentação, nos nutrirmos dos bons alimentos, matarmos a nossa sede com água, que é um grande elemento para a nossa vida, cuidarmos da limpeza da nossa casa, do ambiente onde nós vivemos, e hoje, principalmente, diante de várias situações ou endemias, processos endêmicos pelos quais nós passamos e que estão ligados, inclusive, à própria condição de limpeza das nossas casas, dos nossos quintais, dos rios, do planeta. Então, isso faz parte de uma rotina diária e prática de coisas que muitas pessoas atendem de forma maquinal. Daí, poderíamos, inclusive, dizer que algumas pessoas existem e não vivem.
representando esse existir no simples processo maquinal, rotineiro de fazer coisas, de se levantar da cama, de tomar o seu café, e de sair para o serviço, ou de cuidar da casa, e de depois almoçar, ou seja, o cumprimento dessas nossas necessidades de sobrevivência material, enquanto estamos no mundo físico. Naturalmente, sabemos hoje, né, que somos espíritos imortais, e quando cessa a vida no corpo físico, o espírito se liberta e leva consigo o resultado do seu aprendizado, o resultado da sua própria semeadura, do seu plantio. Mas o próprio viver no cumprimento destas coisas básicas ou primárias também faz diferença para aqueles que não querem somente existir, mas querem também viver. Daí o nosso dia a dia, mesmo nas tarefas mais simples, até simplórias, quando temos o gosto de viver, o entusiasmo, a alegria de realizar, nós estaremos fazendo tudo isto com muito gosto, buscando o sabor da vida. Então, abrir os olhos a cada manhã, neste sentido, tem diferença para aqueles que não só existem ou vivem maquinalmente, mas para aqueles que existem, vivem e vivem de um modo racional, porque já entendem a grandiosidade da vida e a vida como uma concessão divina. O nosso Pai, que nos deu a vida, da qual nós jamais sairemos, porque estamos vivos e jamais deixaremos de existir e viver, mas é preciso aproveitar a vida naquilo que a vida tem a nos oferecer. É preciso usufruir os momentos da vida, mas de modo produtivo, luminoso, onde entramos com o discernimento, com o equilíbrio, com a temperança. Então, mesmo essas nossas tarefas mais básicas, que fazem parte também da nossa vida humana e que alguns autores chamam de visão ou de vida horizontalizada, tudo isso também faz parte deste nosso movimento. Então, daí, aqueles que realizam as suas tarefas, sempre buscando renovar o seu espírito, tomados deste bom ânimo, não caindo na indolência, na preguiça, no descaso, na indiferença, mas entendendo que tudo faz parte de um programa de vida e das nossas vidas, um programa muito maior do que nós imaginamos, porque realmente todos nós somos filhos e filhas de Deus, um projeto divino, individual e coletivo. Deus, nosso Pai, nos ofertou a vida, todos os dias nos oferece novos recursos para que tornemos a nossa vida feliz, melhor. Mas isto está a depender do grau de maturidade, que os espíritos chamam ali também de grau de inteligência, e não só da inteligência intelectiva ou intelectual, mas do grau de inteligência emocional, do grau de inteligência espiritual, que é o conhecimento que temos das coisas, e aí não só das coisas da vida física, da vida material, mas da vida espiritual, posto que somos espíritos imortais. E estamos buscando viver mediante a nossa existência, viver e conviver no mundo de forma a nos tornarmos cada dia melhores e mais felizes, e contribuindo para que a vida dos nossos irmãos do caminho, dos nossos irmãos em humanidade, também seja uma vida melhor e mais feliz. Então, o instinto de conservação, para que nos mantenhamos realmente vivos, não só existindo, mas vivos, e aproveitando a vida.
Algumas pessoas pensam que aproveitar a vida é sair por aí fazendo aquilo que lhes aprouver, aquilo que tem vontade, né? Atendendo aos seus desejos, sejam quais sejam esses desejos. Neste mesmo livro, citado no início, Recados do Além, Emmanuel, numa outra página, faz uma outra narrativa, onde um discípulo pergunta ao mestre o que é a liberdade, o que é ser livre. E segundo o texto de Emmanuel, o mestre assim respondeu: se ainda não conheces os ensinos de Jesus, e que estão baseados nas leis de Deus, estás livre para fazer o que queres. Mas se já conheces as leis de Deus, os ensinos de Jesus baseados nas leis divinas, estás livre para fazeres o que deves. Então, entre o querer e o dever. Então, nós temos a necessidade de viver, porque Deus nos deu a necessidade de viver. Mas responde os Espíritos na questão 703. Aliás, a vida é necessária ao aperfeiçoamento dos seres. Então, não só para existirmos, vivermos e convivermos, mas buscando atender os próprios desígnios ou os próprios objetivos da providência com os quais Deus nos criou e nos deu a necessidade de viver, para que busquemos o nosso aperfeiçoamento individual e coletivo. É o trabalho íntimo, o trabalho interior de reconhecermos agora não só as necessidades de sobrevivência no mundo, cumprindo o nosso roteiro entre berço e túmulo, para atender o próprio instinto de conservação, que é uma lei natural, mas buscando atender necessidades sociais, de trabalho, morais, éticas, espirituais, lembrando aqui, inclusive, a pirâmide de Maslow, ou de Maslow, como alguns chamam, em que nós vamos das necessidades primárias, na base da pirâmide, até atendermos no cume desta pirâmide, no ápice, as necessidades de completude ou de plenificação interior. Daí os espíritos terem dito a Kardec: a vida é necessária ao aperfeiçoamento dos seres. Então, nos deu Deus a necessidade de viver, mas não só para existirmos, não só para cumprirmos um roteiro prático e diário de coisas, ou seja, todos os dias realizarmos as nossas tarefas básicas, que fazem, sim, parte dos cuidados com o corpo, dos cuidados com a matéria, cuidados esses nos quais nós também iremos responder, mas no Evangelho nós encontramos cuidar do corpo e do espírito. Então, atendimento desde as necessidades básicas até as necessidades que se ampliam no próprio desenvolvimento do ser, para que nós nos aperfeiçoemos, ou seja, possamos nos tornar criaturas melhores. Quando nós entendemos toda esta dinâmica da vida, abrir os olhos a cada manhã não é tão simples assim, porque não pode, ou até pode, mas não deveríamos, né, entender como um processo maquinal. O tal instinto de conservação que alguns vivem maquinalmente. Abre os olhos a cada manhã e poderiam até dizer: estou vivo, continuo por aqui. Mas nós poderíamos nos perguntar, né, ou perguntar a alguém: e daí? E daí? Né? Como está vivendo, como está existindo, como está convivendo, como está sobrevivendo? Então, abrir os olhos a cada manhã é um novo despertar, como se estivéssemos reconectando com a vida e recontratando com a nossa própria existência. Um recontrato conosco mesmo. É como se estivéssemos reencarnando a cada manhã. Então, abrindo os olhos, nos apercebendo de que continuamos na nossa existência e que esperamos continuemos ainda um bom tempo, até o momento em que tenhamos que retornar ao plano espiritual e que façamos a nossa parte enquanto estamos por aqui. Então, esse despertar a cada manhã, abrindo os olhos
e nos enchendo deste gosto, deste sabor da própria vida. E aí esteja chovendo, fazendo sol, né? Ventando, o que esteja acontecendo diante das intempéries ou do clima, em que algumas pessoas, inclusive, se perdem neste próprio horário matinal, quando abre os olhos e se o dia está nublado, alguns chegam a dizer que dia feio, né? Ou se até está sol, mas já está muito quente, que calor, meu Deus! Nós, naquele momento em que nós acordamos, nós precisamos reconectar com a própria existência, recontratar com a nossa própria vida, mas, de alguma forma, nos interligarmos à própria natureza, às forças vivas da natureza que compõem o mundo na Terra, o qual habitamos temporariamente, mas são os recursos que Deus nos ofereceu e que mantém dispostos a todos nós para que nós vivamos e bem. Né? Então, o ar que respiramos, a água que nos dessedenta, o alimento que nutre o nosso corpo físico, os recursos dispostos para a nossa vida em comum, a nossa vida na comunidade, mas também o olhar para a nossa eternidade. E em cada tarefa, em cada pequena missão, entender um nosso dever. Um dever moral diante de nosso Pai que está nos céus, quem, nos oferecendo a vida, lançou-nos nas encarnações, certos de que um dia todos atingiremos a felicidade, o progresso, a condição de perfeição, mas nos deu o livre-arbítrio, quando cada um, ao seu tempo, no seu ritmo, no seu grau de inteligência, vai realizando as suas escolhas, vai definindo os próprios caminhos, vai fazendo as opções por esta ou por aquela estrada, por esta ou por aquela outra alternativa. Nós somos os construtores dos nossos próprios destinos. Somos aqueles que estamos nos vitimizando ou estamos, de alguma forma, encontrando medidas salutares para o próprio existir, porque, como construtores dos nossos destinos, somos também herdeiros e vítimas de nós mesmos. Então, a necessidade de viver mediante o instinto de conservação nos foi oferecido por Deus. E aqui estamos nós, existindo, vivendo, convivendo, sobrevivendo, lutando, caindo, levantando, passando por momentos mais prazerosos, passando por momentos um tanto mais difíceis ou dificultosos, passando pelas experiências amargas, também como resultado das nossas escolhas do ontem mais distante, ou do ontem lá no pretérito, de vidas passadas, ou do ontem ainda relacionado a esta nossa vida presente, que é o dia de ontem, o dia de anteontem, o mês passado, mas de causas que ali estão fincadas na nossa atualidade, uma vez que o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, Allan Kardec, então, aproveitando-se dos textos espíritos, nos apresenta ali os itens causas atuais das aflições e causas anteriores das aflições. Aqui estamos nós, lutando, vivendo, convivendo, sobrevivendo. O livre-arbítrio como recurso, na verdade, um talento que Deus embutiu em nós e o qual precisamos aproveitar com responsabilidade. E isto só se faz à medida da própria maturação do espírito, quando desenvolvemos
a nossa intelectualidade, no sentido do conhecimento das coisas e das coisas do espírito, mas desenvolvemos também o senso moral. Então, desenvolvimento, intelecto, moral, para fazermos as melhores escolhas, para tomarmos os melhores caminhos. Naturalmente, temos que lutar ainda conosco mesmo, uma luta íntima, né? A chamada dualidade existencial, de situações internas permeadas pelos variados eus que compõem o nosso inconsciente, porque trazemos embutido em nós as marcas, os sinais de quem fomos outrora. E somos hoje o resultado de quem fomos no ontem. Mas estamos em processo de redefinição, de reconstrução, de refazimento, de reconciliação ou de ressignificação. O prefixo re representando, então, a mudança, mas na nova oportunidade, onde o tempo é para nós o melhor e maior recurso. O tempo de um instante, de um segundo, de um minuto, tempo de uma hora, o tempo de um dia, de um mês, de um ano, dos anos. Então, o nosso relógio e o calendário terrenos apresentando-nos um significado de um processo de educação e de disciplina na contagem das horas e na contagem dos dias. Mas quando nós percebemos que entre o berço e o túmulo, nós estamos também na dependência deste tempo, porque sabemos que aqui chegamos, porque aqui já estamos, mas não sabemos quando daqui partiremos. Daí a importância de valorizarmos cada instante, cada segundo, cada minuto, cada hora, cada dia, cada mês, cada ano, destes que nós temos passado. Mas valorizando sempre o hoje, ou o momento de agora, que é a chance que nós temos de reformularmos o nosso próprio entendimento. Todos nós temos o nosso entendimento, a compreensão que temos da vida e que isso se baseia na nossa própria condição emocional. Unindo razão e emoção, o que entendemos intelectualmente e emocionalmente, né? O que nos dá prazer na vida, o que na vida nos infelicita. Então, esta condição desta análise que nós vamos conseguindo fazer, não só daquilo que gostamos, das situações mais práticas dentro de casa ou na convivência com outro, do gosto pela comida, de um sabor de um alimento, ou de um tipo de festa, ou de uma música. Tudo isso faz parte, sim, também dos nossos gostos, dos nossos desejos e das nossas opções. Mas falamos aqui, diante da nossa necessidade de viver que Deus nos deu, ligado aí, né, a nossa necessidade de aperfeiçoamento para o desenvolvimento dos melhores gostos, atendendo não só a nossa condição instintiva, mas realmente o desenvolvimento deste senso moral, que nos faz escolher aquilo que realmente é melhor para a nossa vida, tanto quanto nós desejamos que o outro encontre aquilo que lhe seja melhor para o seu viver. Somos diferentes, porque cada um de nós está num ponto da estrada, embora todos na mesma estrada. E daí precisamos respeitar aqueles que no seu tempo e no seu ritmo fazem escolhas diferentes, das quais nós temos feito. E muitas vezes queremos fazer estas comparações diante do que escolhemos e diante do que o outro escolhe para a sua vida, para o seu viver. E precisamos, então, entender que, dadas nossas diferenças, na condição de seres diferentes que somos, aqui estamos, cada qual para viver a sua vida e fazer as suas escolhas, quando cada um de nós é responsável da maneira como vive e de como escolhe
o que colocar no seu viver, cada um. E ao chegarmos no plano espiritual, nós responderemos pelas nossas escolhas e o outro responderá pelas suas próprias escolhas. Tanto quanto possamos contribuir para que os nossos irmãos entendam também isto, e este é o movimento, objetivo do Espiritismo, que é de contribuir com a evolução da humanidade, com o melhoramento moral progressivo da humanidade, e onde somos chamados a contribuir não só com aquilo que possamos ensinar pelas palavras, mas também pela nossa ação, pelos nossos exemplos, contribuindo para que os nossos irmãos também despertem o seu olhar para a realidade espiritual. Então, após Jesus, que nos trouxe, reunindo toda a lei e todos os profetas e os mandamentos, o ensino de amar a Deus sobre todas as coisas e de amar ao próximo como a si mesmo, ele mesmo nos disse: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, que o mundo não pode receber, porque não vê e não conhece. Mas quanto a vós, ele estará convosco. O Consolador prometido, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo aquilo que vos tenho dito. Assim como Jesus não veio destruir a lei, mas dar cumprimento àquilo que os profetas já haviam apresentado, o Espiritismo vem então aclarar as ideias, vem trazer os ensinos de Jesus sob a ótica espírita, dentro dos princípios básicos da crença em Deus, da crença na imortalidade da alma, na crença na comunicabilidade dos espíritos, na crença da pluralidade das existências à reencarnação e na crença da pluralidade dos mundos habitados, tendo como lema: fora da caridade não há salvação. Então, nós estamos norteados por estes princípios evangélicos, cristãos, dos ensinos de Jesus, ampliando-nos as mentes com os ensinos dos Espíritos e que foram compilados na codificação kardeciana, no trabalho incansável do senhor Allan Kardec, para que nós, neste momento, como discípulos redivivos do Cristo, que queremos ser, pescadores de almas ou de homens, como foram aqueles seus primeiros discípulos retirados do trabalho de simples pescadores para se transformarem em pescadores de almas, mas também para divulgarmos com as palavras, mas também e principalmente com os nossos exemplos, com as nossas atitudes, verdadeiramente o que é viver e não só existir. Vivendo de uma forma equilibrada, sensata, produtiva e luminosa. Eis a questão. Abrir os olhos a cada manhã e fechá-los ao anoitecer para o momento de repouso do corpo físico, mas quando a alma, semi-liberta do corpo, reentra no plano espiritual e participa de momentos outros com aqueles que são nossos intercessores, familiares, entes, amigos que torcem por nós, para que em despertando a cada manhã nós abramos os olhos, buscando verdadeiramente o sabor que a vida nos oferece e pode nos oferecer todos os dias, que são a prova do amor de Deus por nós e da companhia que temos de todos os dias em Jesus, que é nosso mestre, nosso amigo e nosso irmão maior. E a doutrina espírita, então, nos ensina, ao falar sobre a vida e a morte, a necessidade de viver, aqueles que aqui estão, os que desencarnam, mas os que estão na vida, ainda encarnados, mas como almas mortas em corpos vivos. Pergunta a Terra, ante a separação: para onde vão os mortos afetos de um coração?
Onde estão? Os homens clamam em coro: onde estão nossos queridos, amores de tempos idos que o vento breve levou? E o fim do viajor, mergulhando no infinito, seria a lápide fria, as inscrições no granito, retratos esmaecidos, vestes guardadas, recantos santificados, portas trancadas, as cadeiras reservadas, objetos ilesos, cordões de ouro em caixa de veludo mortos, presos, onde estão? Neste quadro sombrio que reflete o desalento, nas cores do mausoléu, na moldura da tristeza, revoltas e desencantos, blasfêmias, dores, martírios, flores, tristezas, rosas, cravos, palmas, lírios, onde estão? Uma resposta desponta, soerguendo os corações, levantando os homens, quebrando desilusões. É a doutrina dos espíritos que esclarece, consola e vivifica. Onde estão? Com bom senso proclama a voz eterna da bondade e da justiça. A morte não existe, o espírito persiste, a individualidade sobrevive. O desencarne do espírito é apenas o voltar à pátria espiritual para de novo a vida retornar. A lei da reencarnação é a grande oportunidade que o Pai Supremo concede por bondade, justiça e caridade. Onde estão? Na saudade compreensiva, na lembrança serena, na voz de um conselho amigo, na intuição amena. Estão por aqui, perto do coração, na esteira da eternidade, o mais propriamente estão. A morte existe? Não, a morte não existe. A vida é uma criação imortal de Deus. Sairás da morte quantas vezes forem necessárias, jamais conseguirás sair da vida. Então a morte não existe. Sim, a morte existe, num certo sentido que nos cabe aceitar. A criatura que deixa de amar começa logo a morrer. Muita paz. Você pode fazer a prece, João. Tá bom, então. Faremos agora a prece. Oremos, então, queridos irmãos, agradecendo a Deus, a Jesus, por esses nossos momentos de estudo, de trabalho, de confraternização. Que a paz que o Cristo veio nos trazer possa ser constante em nossas vidas. E sejamos instrumentos desta paz por onde formos, junto dos nossos irmãos do caminho. E sejamos, então, condutores fiéis deste trabalho de semeadura com Cristo junto da humanidade, levando a mensagem que esclarece, que consola e conforta os corações. E neste momento, Senhor, agradecidos por tudo, nós pedimos as vossas bênçãos para que possamos encerrar este nosso momento de paz e de luz. Que assim seja, graças a Deus.